Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu sou o Rafael Média, gerente de atendimento na Praxio, e hoje eu serei o mediador do nosso encontro. Brevemente me apresentando, estou na Praxio há 18 anos e já atuei em diversas áreas ligadas ao setor de transporte e tecnologia. E hoje nós daremos início à primeira edição do nosso evento online. E para isso, antes de tudo, eu gostaria de explicar brevemente o que é o Praxio Sharing e qual é o nosso objetivo com esse evento, tá? A Praxio, durante nossos mais de 30 anos de experiência no mercado, nós acabamos aprendendo muito sobre a operação de transporte com os nossos clientes. E gostaríamos, de certa forma, compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Mostrando de que forma a Praxio pode contribuir com a operação, facilitando e descomplicando os processos, entendendo as dores e dificuldades das operações no transporte, né? E propondo as soluções. Então, nós pensamos que o sharing poderia ser uma forma de viabilizar essa ideia e disseminar esse conhecimento adquirido ao longo desses anos, tá? Como disse, essa é a primeira da nossa edição, né? E a gente tem ideia de realizar isso mensalmente, né? Sempre trazendo um debate de negócio diferente para a gente conversar. O encontro ele terá duração de aproximadamente 40 minutos e contará com a participação de algumas de nossas especialistas, tá? Antes de solicitar a apresentação delas, eu gostaria de informá-los que caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, por favor, envie aqui nos comentários ou no chat, que ao final do evento nós responderemos algumas delas, tá? Hoje eu estou aqui com a Elisângela Magalhães e a Tatiana Mateus para falarmos sobre o registro de ponto e como as empresas de transporte vêm lidando com esse processo, né? Antes da gente entrar nesse tema, boa tarde. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal, pode ser? Claro, Rafa. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Elisângela Magalhães, eu sou coordenadora aqui da área de atendimento da Praxio, dos módulos de frequência, folha de pagamento e e-social. E já atuo na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Bacana, Eli. Nós vamos falar bastante e tenho certeza que essa vasta experiência aí vai agregar muito no nosso encontro de hoje, tá? Legal. Tati, boa tarde também. Por favor, você poderia se apresentar para o pessoal? Claro, boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana, eu sou analista de negócios na Praxio há quase 4 anos. Eu faço atendimento no módulo de folha e frequência e na área de RH eu atuo há mais de 18 anos no subsistema de administração de pessoal. Bacana também. Tenho certeza que vai ajudar bastante aí com o seu conhecimento nessa nossa conversa, tá? Agradeço novamente as apresentações. Hoje nós vamos falar de um assunto que faz algum tempo, né? Ele está em pauta no dia a dia das empresas de transporte, né? E principalmente em decorrência desse momento que nós estamos vivendo, né? Na pandemia, eu acho que ainda faz muito mais sentido, né? Para começar, para a gente entrar nesse debate e esclarecer bastante coisa com as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, contasse para a gente qual a necessidade do controle de ponto dos funcionários para essas empresas. Legal, Rafa. É verdade, né? Agora, nesse cenário de pandemia também, a gente sofreu uma mudança aí que a gente vai comentar, e o controle de ponto ele é fundamental, né, na vida das empresas, principalmente porque as empresas precisam atender a legislação vigente, né? Mas esse não é o único fator, né? Ele é muito importante, né, para a redução de custos, de erros operacionais na folha de pagamento, né, grandes empresas que lidam aí com várias verbas, né, todos os meses, e o controle, ele reduz bastante, né, esses erros de folha, né, impedem que pagamentos indevidos sejam feitos, né, ou então mesmo ausências de pagamento, né. E o legal também é que ele torna essa relação trabalhador-empresa muito mais simples e transparente. O trabalhador, né, ao longo do tempo, ele sempre parece que tem uma desconfiança ali da empresa, né, em relação ao pagamento de horas, principalmente horas extras, enfim. Então, esse controle por parte dele,
E esse acesso que ele vai ter, né, a essa marcação torna bem transparente, inclusive no atendimento das verbas, né, que ele vai ver no lerite depois. E a empresa ela fica respaldada juridicamente, né, com os registros da frequência, no caso de uma ação judicial ou uma fiscalização. Não, legal. Então, além de ser algo muito importante para atender a legislação vigente, também, pelo que deu para entender aí, tem uma influência na operação da empresa como um todo, né? É isso aí. Ô, Tati, e pegando um pouquinho do gancho que ele falou aí sobre a legislação, qual que é a legislação que regulamenta isso, né? Como que ela funciona? Tá. Então, Rafa, nós temos 2 portarias que regulamentam esse sistema, essa legislação, tá? A gente tem a portaria 1510. Essa portaria é um regulamento do Ministério do Trabalho, da NTE, que na verdade, ela disciplina as regras da obrigatoriedade e a utilização do sistema de registro de eletrônico do ponto. Essa norma, ela regulamenta como deve ser feito o controle eletrônico da jornada de trabalho dos empregados, ou seja, o registro das entradas e das saídas, tá? O equipamento que possibilita fazer esse controle é chamado de registrador eletrônico do ponto, é o famoso REP. E esse REP ele tem algumas funções, que é registrar a jornada de trabalho, emitir documentos fiscais, realizar controles de natureza fiscal em relação à jornada de trabalho, mas também tem algumas considerações importantes com relação a 4 principais pontos que não são admitidos quando a gente se trata de apontamento no REP. Quais são eles? Não pode haver restrição de horário na marcação do ponto, não pode ter marcação automática do ponto, como, por exemplo, utilizar horários predeterminados ou até horários contratuais. Então, um exemplo aqui mais fácil, meu horário contratual é das 8 às 18. Só que aí eu fiz um horário das 7h50 até as 18h15. Eu não posso marcar das 8 às 18, eu tenho que marcar das 7h50 às 18h15, tá? Obrigação por parte do sistema de autorização prévia para marcação sobre jornada e a existência de qualquer dispositivo que permita alteração de dados registrados pelo empregado. Por que isso? Porque tudo que é controlado no REP são gerados arquivos que levam para a legislação, tá? Então, o arquivo que leva para controle de fiscalizações, que é a geração do arquivo de fonte de dados, o AFD, que é a partir dos dados armazenados no arquivo REP, e a geração do AFDC, que é um dispositivo externo de memória por meio de porta fiscal. Além dessa portaria 1510, a gente também tem a portaria 373. O que é essa portaria? Ela introduziu a marcação do ponto remoto. Ela, na verdade, ela complementa um pouco da portaria 1510, que para flexibilizar algumas exigências quanto ao controle de ponto eletrônico, abrindo portas para o sistema alternativo, como software, mobile, smartphone e tablet, tá? Essa portaria ela foi elaborada para alternativa no controle de ponto dos funcionários a empregados que têm dificuldade no uso do REP. Basicamente, ela facilita a marcação de ponto do trabalhador externo ou em localidade em cliente, ou que ainda tenha suas equipes descentralizadas, atuando em diversos locais. Tá? Alguma exigência, como também o REP, mas ela flexibiliza muito a forma de marcação e mantém a transparência entre o trabalhador e o empregador. Bacana, Tati, porque a gente vai falar um pouquinho dessa última portaria aí, e assim, mudando um pouquinho, né, falando um pouquinho principalmente da nossa área de transporte, como que no dia a dia você vê que as empresas, elas costumam realizar esse controle lá? Hoje a gente tem algumas formas de realizar esse controle, tá? A gente tem manual, mecânico e eletrônico. Vou falar um pouquinho de cada item. O manual, o nome já diz tudo, né? Quando as empresas utilizam aqueles cartões de ponto de papel e o próprio funcionário faz a sua marcação de acordo com a sua jornada de trabalho. Na área de transporte, é muito utilizado esse método manual, tá? Por quê? Porque as empresas, elas costumam utilizar os departamentos de escala e plantão, que esse próprio departamento faz as programações dos funcionários, os funcionários fazem a sua jornada,
faz a manutenção no seu cartão e entrega para os digitadores para fazer a inclusão no sistema. A parte mecânica é quando o empregado insere aquele cartão de papel no maquinário que registra o horário de entrada e saída. Essa parte mecânica é mais utilizada em fábricas, tá? Muito raro em outras, principalmente na nossa área de transporte. E a parte eletrônica. Já na parte eletrônica, a gente tem duas opções de ponto eletrônico. O biométrico e o cartão de ponto. No caso do cartão de ponto, o controle de horas é feito com crachá ou até mesmo um cartão individual. O sistema ele pode ser instalado em catracas de entrada na empresa, por exemplo, ou até mesmo em um local de fácil acesso a todos os colaboradores. Já a parte biométrica, o controle é feito por meio de impressão digital. É aquele onde a gente coloca o nosso dedinho e sai aquele comprovante para a gente, tá? Isso permite maior precisão para o nosso empreendimento. Beleza. Então, nós temos algumas formas aí para realizar esses apontamentos, né, e acompanhamentos. E aí, trazendo ele um pouquinho para o nosso dia a dia aí. Durante os atendimentos que nós temos com os nossos clientes, quais são as principais dificuldades que você nota que eles têm no dia a dia? Pois é, Rafa, as empresas no geral, elas possuem algumas dificuldades aí, né, nesse processo de marcação de ponto. Mesmo as que utilizam o REP, algumas utilizam a questão da biometria que a Tati explicou, outras utilizam crachá, um tipo de cartão, e isso acaba tornando, né, com que fique muito livre para o funcionário, né, e muitas vezes esse trabalhador, ele vai lá, como não pode haver a marcação de ponto, né, ele vai lá, ele marca um horário que não é muito real, às vezes uma hora extra que não está autorizada, enfim, né. Nesse caso, o jeito mesmo é investir em regras internas, conscientização das pessoas, o controle dos superiores em relação ao ponto dos trabalhadores, pontos estratégicos dos relógios, né, para ficar em locais assim próximos da área de trabalho, né, enfim. Mas aí como fazer com trabalhadores que atuam em clientes, né? Como é que fica a marcação desse pessoal? E o pessoal do ramo de transporte, né? Que muitas vezes essas pessoas elas estão nas ruas, né, nas estradas. E essa pandemia ela trouxe uma obrigatoriedade, né, e uma oportunidade também de mudança nesse sentido, né? Muitas empresas tiveram aí que adotar posturas diferentes em relação à marcação de ponto dos funcionários. Você citou um ponto importante aí, que foi a pandemia, né? Porque na pandemia, as condições que as empresas tiveram que se adaptar para continuar realizando esse processo mudou drasticamente, né? Mudou muita coisa. Neste caso, eu vejo que a marcação de ponto remoto ela faz ainda mais sentido, né? É isso mesmo, Rafa, exatamente, né? As empresas, então, elas tiveram que se adequar bem rapidamente, né? Num curto espaço de tempo mesmo, porque logo a partir de meados de março aí já se começou a falar de um aumento exponencial aí nos casos de infecção por Covid, né? Então, algumas empresas agiram muito rapidamente, né, para evitar o contágio dos seus trabalhadores. E isso se deu, assim, pensando nos trabalhadores em si, né, na saúde deles, dos familiares. As pessoas sempre têm contato com pessoas idosas, enfim, alguém sempre tem aí contato na sua casa com pessoas mais idosas do grupo de risco, né? E lógico, né, também pensando na questão da empresa, né? Imagine só numa área que você tem aí vários funcionários infectados, né? Afastados e com problemas por causa desse vírus, né? E para as áreas administrativas isso fez muito sentido, né? Porque muitas empresas migrou quase que 100% da área administrativa para home office, é muito mais simples, né? É verdade. Muita coisa assim precisou mudar de uma hora para outra, né? Se a gente for analisar. E de fato, a marcação de ponto remota é uma das melhores formas de fazer com que o controle de ponto dos funcionários não seja prejudicado, né? De acordo com a legislação, etc., que a gente já comentou um pouquinho ali em cima. Tati, você que acompanha o dia a dia dos clientes, como é que ficaram as empresas de transporte que tinha lá o relógio de ponto, ou o manual, ou o REP, né? E precisaram migrar de uma hora para outra para o home office?
Olha, Rafa, as empresas tiveram que pensar em vários tipos de soluções, tá? Principalmente as que vinham de um modelo de ponto manual ou até mesmo um modelo de REP. De fato, eles se viram assim totalmente sem recursos. A solução nesse caso seria realmente adotar um controle de ponto virtual, pois acompanhar os funcionários remotamente pode ser considerado um grande desafio. Na verdade, como saber se realmente eles estão trabalhando durante o horário comercial ou até mesmo estão enrolando ou adiando suas tarefas? Fica muito difícil. Um horário de trabalho flexível e remoto pode dar muita liberdade aos trabalhadores, mas também pode ser extremamente perturbador, né? Esse daí é uma dificuldade, acho que todo mundo passou, né? Mas você vê assim que é possível, de certa forma, garantir que os funcionários continuem produtivos ou, melhor, produtivos, né? Cumprindo o seu horário? Como que funciona isso de bater o ponto virtualmente? Boa pergunta, Rafa. Aí vem o X da questão. Nós desenvolvemos uma solução muito prática e que foi de grande valor para os nossos clientes nessa pandemia. É o ponto virtual. Nós vamos apresentá-lo para vocês, para todos, logo mais. Porém, antes a gente quer falar um pouquinho, eu quero, na verdade, falar um pouquinho de alguns pontos bastante importantes nesse ponto virtual. Um deles é a flexibilidade de uma marcação de ponto mobile. Esse novo modelo de marcação, ele traz facilidade a modelos de contratos, como home office, intermitente, ou até mesmo os motoristas e caminhoneiros, porque não há necessidade de um modelo mais formal para a batida do ponto dentro da empresa. Permite que o ponto seja marcado por meio de identificação de acordo com o GPS, onde o aplicativo registra a marcação de qualquer local onde a pessoa esteja. Os dados eles são enviados para um sistema de nuvem, o que armazena e permite a sua consulta, tanto aos seus gestores responsáveis, ou até mesmo pelo RH e pelo seu próprio funcionário, seu próprio trabalhador, né? As vantagens, elas são inúmeras, tá? Porém, algumas são acesso imediato às marcações, elimina a manutenção física ao relógio REP e a troca de bobina, independência do trabalhador ao acesso às suas marcações, elimina a guarda de registros de ponto por parte da empresa, porque fazem todos os dados armazenados pela nuvem, e uma grande sacada é a aplicação jurídica e fiscalização. Nesse tópico, como a gente tem que dar uma atenção especial, a Eli ela poderia complementar essa parte, onde se trata dessa parte jurídica e fiscalização do ponto. Eli, você pode falar um pouquinho sobre esse tópico? Claro, Tati. Essa é uma parte bem importante, né? Porque essa questão do ponto virtual, ela funciona como uma espécie de lacre, né? Ela garante que a justiça vai acatar 100% das informações que foram, das batidas que foram feitas através da certificação. Isso porque, no Brasil, a certificação digital ela é uma lei, né? Já está em vigor há um bom tempo, aí desde 2001, e nós utilizamos aí a certificação do ICP, que é o Instituto de Chaves Públicas do Brasil. É a mesma utilizada pelo sistema judiciário, então é a mesma certificação que eles usam, porque é o que a legislação tem mesmo. Né? E o que faz com que a certificação digital tenha irrefutabilidade jurídica, isso é muito bacana, né? O que significa isso? O juiz ele vai acatar essa informação como uma verdade absoluta, tá? Porque tem todas as garantias do ICP. E nesse caso, se o trabalhador ele entra com um processo, né, com relação à empresa, o reclamante é que fica com o ônus da prova. Então, é ele que tem que provar que aquela marcação ela foi adulterada de alguma forma, tá? Ele é muito mais seguro, inclusive, do que o REP, né? A certificação garante ainda, né, o que acontece nesse processo? Ela garante a pessoalidade e a integridade das informações. O que seria essa pessoalidade, né? O sistema ele envia a informação para a Secretaria da Fazenda, para o ICP Brasil, que cruza as informações pessoais com a chave pública, garantindo assim a pessoalidade da informação. É o que acontece quando você usa um CNPJ, um CPF, né? Você tem as informações pessoais aí, mas há um cruzamento sempre com o ICP. Ele está no topo da cadeia, né? Então, todas as autoridades certificadoras, o Serasa, a CertinSites, está abaixo dele, ele regulamenta tudo isso. E há esse cruzamento de informações. E a questão da integridade,
Acontece da seguinte forma, né? Para garantir que um determinado documento digital foi criado em determinado tempo, é para isso que ela serve, tá? A gente chama isso de tempestividade. Que garante, né, que a partir daquela época ninguém alterou aquele documento, né? Isso é uma exigência das portarias aí, né? E essa certificação, ela se chama timestamp, né? É o carimbo do tempo, a gente chama de timestamp, carimbo do tempo. Então, toda vez que um trabalhador bate ponto, essa informação vai direto para a autoridade certificadora, né, para o ICP. Então, o ponto é validado naquela data e horário do ponto virtual, né, o horário de Brasília, e não do horário do equipamento que a pessoa está utilizando, garantindo dessa forma que não haja uma segurança nessa informação, né? Nenhum tipo de fraude. Não, legal. E realmente, assim, dá para perceber que tem muitas vantagens e é bem seguro, né? E, assim, ele pensando na operação, tá? A gente não corre algum risco, como, por exemplo, fraude, como você citou acima. Quais são as principais fraudes no mercado hoje e como o ponto virtual pode controlar isso? Legal. Legal. Rafa, a gente fica bem atento a esse tipo de situação, né? A segurança dessa ferramenta, porque, infelizmente, assim, a criatividade humana, ela é bem grande, né? Então, a gente precisa considerar isso. Por exemplo, né, em casos de relógio físicos, né, no local de trabalho, um REP, por exemplo, o REP você pode utilizar, como a Tati comentou, né, por digital, por biometria ou por crachá. Se for um crachá, você tem uma facilidade total, né? Qualquer pessoa vai lá e usa o crachá do outro e acaba passando o ponto ali. Isso pode ocorrer em grandes áreas, em grandes empresas, áreas mais remotas dentro da empresa, né, com pouca fiscalização. Um troca o crachá com o outro, vai embora mais cedo, no dia seguinte acaba aparecendo ali e um devolve o crachá do outro, enfim. Já fiquei sabendo de vários casos nesse sentido, né? No ponto por biometria, por incrível que pareça, né? Como a gente falou aqui, a criatividade ela é muito grande mesmo, né? O pessoal fabricou até moldes de silicone dos dedos, né? Da digital, e aí um grupo de pessoas faziam aí um rodízio, né? Para marcação dos pontos, e eles se revezavam, assim, uns cobriam os outros, né? E aconteceu um caso que não foi muito distante, aí no Porto de Paranaguá. Esse caso, ele rendeu até 500 milhões de prejuízo em horas extras dessas pessoas, né? De horas extras que eles não realizaram e de pagamentos de dias de trabalho que não foram trabalhados, né? E o que é muito comum hoje, né, a marcação do cartão. Então, assim, no cartão ou um ponto de folha manual mesmo, que você tem uma assinatura, é muito simples de você fraudar numa situação dessa. A empresa ela está bem vulnerável nesse tipo de situação. E aí, assim, do ponto virtual, o que é muito legal é que a gente tem vários recursos, né, para cercar bem nessa questão da segurança. Então, a gente tem o que a gente chama de senha individual. O que é isso, né? A gente faz... todos esses pontos que eu vou comentar aqui agora, eles são parametrizáveis pela própria empresa, né, que adquire o ponto virtual. Então, eles vão cadastrar o equipamento que determinada pessoa pode bater o ponto, né? Um celular, um tablet. Então, ele não pode bater o ponto, né, se ele pega o do amigo dele e bater o ponto ali do amigo dele. Ele não pode fazer isso. Ele precisa cadastrar o ponto daquele equipamento que foi cadastrado lá no portal. Tá? A cerca virtual, que é muito bacana, é a utilização do GPS, né? E aonde o trabalhador estiver, naquele momento que ele bater o ponto, se o GPS realmente estiver ligado, então vai marcar aquela informação da onde ele está, daquela localidade. E a empresa que determina essa cerca, né, ela que vai dizer de quanto tempo, né, de quantos metros que está dentro dessa cerca do local de trabalho onde ele precisava bater, né, no caso do motorista, por exemplo, que tem uma escala, que ele está viajando, né, enfim, vai pegar aí várias rotas, então mais ou menos já tem determinado lá os períodos que ele tem que estar em cada local, né, então a empresa ela pode determinar isso se ela quiser. Tá? E estando fora dessa cerca, o sistema é totalmente parametrizável, os gestores, enfim, recebem aí notificações informando que foi feito fora da cerca, né? E aí para ser feita uma apuração em cima disso. O controle facial
que é algo assim muito legal, né, através de selfie. Então, a empresa também parametriza esse tipo de informação lá e diz, olha, eu quero que a similaridade entre a selfie feita seja 95% com essa foto que eu estou cadastrando aqui no sistema, né, 90, 95, sempre acima de 90. Então, quando ele bater esse ponto, ele vai fazer esse cruzamento. E da mesma forma como a cerca virtual, se não estiver no desejado, né, se estiver abaixo daquele percentual de similaridade, ele vai informar também se for parametrizado para isso. Tá? Essa parte é bem legal do controle facial, eu já vi funcionando, é bem bacana. É bem bacana mesmo. E o sistema de fiscalização, né, onde o próprio gestor acessa esse portal, né, e a Tati vai comentar um pouco mais e mostrar para todo mundo, mas o portal vai ter o portal do trabalhador e o portal da empresa. Então, o trabalhador tem acesso só às marcações dele e a empresa, então, acessa todas as informações e ali faz as análises, né? E, claro, a própria certificação. Então, você percebe que é bem cercado mesmo, né? Eu acho que atualmente é um dos sistemas mais seguros que tem. Bacana, Eli. Como você falou, né? Se os riscos ali eles podem ser controlados dessa forma através do ponto virtual, realmente ele vai entregar muita facilidade e segurança para as empresas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso mesmo. Tati, se possível, você conseguiria demonstrar rapidamente como é que essa ferramenta funciona? Claro, posso demonstrar sim. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para fazer a apresentação, tá? Legal. Acho que está visualizando já, né? Ele não está na área de apresentação total. A gente está vendo o PowerPoint, mas ele não está na área de apresentação. Já está. Eu acho que tem um pouquinho de delay aí, mas está aí. Tá bom. O Tati ainda está ampliado, né? Aqui para a gente ainda não ficou ampliado. Eu vou compartilhar de novo aqui. Legal.
Pessoal, só dá um minutinho aqui que tá demorando para abrir. Mas estamos aqui. Tá, se quiser eu compartilho por aqui. Pode ser? Pode ser, Rafa. Deixa eu... Então, se puder só compartilhar. Se estiver vendo, é só falar. Já estou vendo. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou apresentar os pontos mais básicos aqui desse nosso ponto virtual, tá? Então, as principais características deles é a hospedagem a cloud, então é tudo armazenado na nuvem, o acesso imediato às marcações realizadas, elimina a manutenção física, ou seja, elimina o registro do REP e troca de bobinas, isso dá muita demanda, muito tempo, elimina a guarda de registros dos pontos pela empresa e a independência do colaborador ao acesso às marcações. Eu acho que esse é o chave de tudo, né? Pode passar. Então, aqui, o que a gente tem? Quais são os principais pontos que dão uma facilidade ao colaborador e até mesmo à empresa, tá? Então, a gente tem a localização precisa do funcionário de campo, ou seja, ele vai ter que ter acesso ao GPS, o histórico dos locais de trabalho que ele está realizando, a cerca virtual, que é uma delimitação geográfica de área de trabalho, o aviso da marcação fora da área. Então, eu vou determinar que o funcionário ele só pode bater a marcação de ponto dele se ele estiver numa área de 15 metros de distância. Então, se ele estiver fora dessa cerca, o sistema vai aceitar a marcação, sem problema nenhum, só que isso vai ser gerado um aviso para o seu gestor, informando que ele está fora dessa marcação, que está fora da marcação da área, tá? É a selfie, o registro fotográfico para identificação, e a inibição de marcação fraudulenta. Então, eu vou ter que bater o meu ponto e eu vou ter que tirar uma selfie para eu identificar que realmente eu sou a pessoa que está batendo, né? E funcionamento offline. Então, a gente não precisa de internet, continuidade de registro quando offline, exportação automática quando online, tá? É totalmente adequada à legislação, então é permitido pela legislação durante o MTE, atende a portaria 373, no padrão da 1510, que uma se estende à outra, tem a integração, que é a exportação do arquivo ASD, e integração com software de tratamento, tem a flexibilização e agilidade, então em diversos locais simultâneos de captação, consolidação em tempo real em nuvem, então não pega não comporta porque está em nuvem, tá? Evolução, atualizações automáticas para recebimento de novas funcionalidades, você não precisa ficar preocupado com isso. Isso daqui é um pouquinho de como que é, tá? O interface do produto. Então, diretamente no celular do funcionário, ele baixa o aplicativo, ele vai ficar com essa carinha aí, tá? Onde a gente marca qual é o horário, qual é o dia e esse flagzinho para o funcionário bater o seu ponto. Aí, quando você bate o ponto, ele pede para você confirmar. Então, ele pergunta se pode ser solicitado foto para essa marcação, que é onde você vai dizer sim ou não. Se quando o gestor diz que ele quer que seja com selfie, se você colocar não, vai voltar para a tela inicial, tá? Se você colocar sim, vai pedir para você bater a sua selfie.
aí é tudo bonitinho, bateu a selfie do motorista do colaborador, conforme a nova lei do motorista é necessário indicar o apontamento e atividade do colaborador. Isso é uma regra para a lei do motorista, tá? Para onde eu vou identificar esse apontamento? Se é uma atividade que ele está em descanso, que ele está em intervalo, que ele está em hora de espera, são as atividades que comportam a lei do motorista, tá? E elas são obrigatórias, até para remuneração. Após registrar o ponto do colaborador, declara no aplicativo qual é a atividade que está sendo realizada, totalmente parametrizado e personalizada para a empresa cliente, tá? Aqui são as atividades que eu falei da lei do motorista. Então, a empresa, ela cadastra quais são essas atividades, que cada empresa tem a sua nomenclatura diferente. Então, aqui é um exemplo: chegada ao ponto, início de atividades, almoço, retorno do almoço. Então, para cada batida, eu vou associar a uma atividade. Associei, marcação classificada com sucesso, tudo lindo, vamos para o próximo. Aqui é um pouquinho de como que é o ponto detalhado. Tá vendo que aqui está um pouco pequeno, então eu estou te mostrando no real como que fica no sistema, tá? Que é onde tem a biometria, atividades que são realizadas. Aí eu vou exemplificar de uma maneira mais aberta como que fica para você. Aqui. Então aqui, ó, se você olhar, você tem o período, o CNPJ, você tem qual foi a data, a marcação. Então, aqui, a identificação da empresa, tem a cerca, se a cerca com localização, se está fora da cerca, tudo certinho, tá? Que são as legendas, quais são as cores de cada legenda e a atividade que ele realizou. Então, aqui é toda a parte do detalhamento dos lançamentos realizados. Essa daqui é a similaridade da selfie. Então, aqui eu vou dizer se está 90%, se não está, se foi rejeitada a selfie do funcionário, se ele não bateu a selfie, tá? Aqui a parte mais detalhada, tá vendo que aqui no grau de similaridade, ele me diz qual é o grau. A partir da foto, da selfie que eu bati, ele vai dizer para mim se está dentro da conformidade, a foto com o funcionário, se está 99% ou até 100%, ou se não tem, na verdade, nenhuma selfie, tá? Aqui é o registro permanente dos locais. Então, conforme o seu GPS. A partir do momento que o meu GPS está ligado, eu tenho nesse mapinha aqui do lado aonde eu fiz a batida, aonde eu registrei o meu ponto efetivamente. E é isso, gente. Obrigado, Tati. Bacana a apresentação, acho que ficou bem simples aí, deu para ver que o produto ele é bem funcional, né? Rapidamente o usuário, o motorista, o colaborador, ele consegue aprender, né, sobre esse recurso e já colocar em prática a sua utilização, né? Obrigado pela apresentação. A gente já está chegando ao final da edição, mas antes a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal que foi enviando lá no chat do YouTube, tá? Eu selecionei algumas aqui, né? O pessoal me avisou que tem bastante pergunta lá no chat, talvez a gente não consiga falar de todas as perguntas, mas todas serão respondidas, tá? Depois a gente envia um e-book aí com as respostas, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta para a Tati. Qual o número da portaria que você mencionou mesmo? Quais são as portarias, Tati? A portaria 1510 e a portaria 373. Ah, legal, bacana. O outro, mais uma aqui para Eli. Eli, o sistema de GPS, ele é legalmente permitido? A gente acabou falando lá um pouquinho, né? Uhum. Ele é sim, né? E tanto é que a gente utiliza
E é bacana porque se a empresa, então, parametriza lá que quer sempre, tudo é parametrizável, né? Você pode dizer que todas as batidas dele, se ele faz 5, 6 batidas no dia, você quer que marque a localização de todas elas, né? Então, é feito isso, ou em quais você quer que seja feito, e se você determinar que realmente você quer que seja feito e de repente o cliente, o trabalhador ali, ele está sem o GPS ligado ou está numa área de sombra que não tem internet, enfim, o GPS a gente não consegue fazer a marcação da localização, né? Não tem como, mas a batida ela é efetuada, né? Então depois vai ser batido esse ponto e vai ter lá o registro de quando que ele bateu e quando efetivamente recebeu essa marcação, quando entrar numa área de internet, tá? Que é o trabalho lá do offline que a Tati citou na apresentação, né? Isso mesmo. Legal, obrigado. Tem mais uma aqui, ó, aí para a Tati, ó. Como pode ser feito o controle de ponto de um motorista que inicia a jornada na garagem, porém ele termina fora dela e já passa o ônibus para outro motorista? Nesse caso aí, ele se inicia na garagem, ele vai bater diretamente no celular dele, lá na garagem, que está dentro da cerca, no momento que ele está lá. Quando ele está em outro local e ele passa o ônibus para outro motorista, tem que verificar qual é a cerca que foi cadastrada para ele, se ele é permitido fazer esse batimento. A batida ela não vai ser bloqueada, ela vai ser permitida porque está dentro da portaria 1510 da 373, que a gente não pode medir a batida dele, tá? Porém, se ele estiver fora da cerca, o gestor ele pode declarar se está correto ou não. Nesse caso aí, se ele está fora da cerca e mesmo assim ele fez a batida em outro local porque está mudando de ônibus, ele tem que ser aceito, porque aí é dentro da legislação, eu não posso inibir a batida dele. Entra naquele mérito que a gente falou lá da portaria 1510 da 373. Eu não posso colocar horário, estabelecer horário para ele fazer a batida. Ele está em horário de trabalho. Tá, bacana. E aqui uma última pergunta para a gente não estender muito o nosso horário aí combinado. Como é que a gente faz a importação disso para uma folha de pagamento? Tá. A importação ela é feita assim, tá? Então eu gero um arquivo SD dentro do ponto certificado mesmo. E aí esse arquivo SD eu gero para um arquivo de manutenção, no nosso caso, frequência. Eu vou gerar para a frequência e a frequência vai fazer essas tratativas de horas, apurar tudo que deve ser apurado, e aí da frequência eu vou importar para a folha de pagamento. O meu real efetivo de horas trabalhadas, de horas extras e outros adicionais que tiver. Bacana. Obrigado, Tati. Obrigado, Eli, pelas respostas. Bom, pessoal, a gente tem mais algumas. Como eu falei, ao final do evento, aí, nós vamos responder e enviaremos para vocês um e-book com essas respostas, tá? Basicamente, é isso. Eli e Tati, aí, vocês gostariam de acrescentar algum comentário final? Eli, primeiro, por favor. Ok. Então, Rafa, na verdade, assim, eu entendo que como especialista da área aí, que a marcação de ponto virtual, né? O ponto virtual, ele é o futuro, né? Ele abrange todas as situações, né? Dá flexibilidade, enfim. E nessa flexibilidade mobile que a gente tanto está falando aí, né? E, enfim, ele vai atender nesse cenário de pandemia, para a área de transporte, a gente entende que ele é fundamental, né? E ele realmente reduz, né, custos e problemas. Então, é bem bacana. Acho que modernizar é o futuro e vai garantir para a empresa aí uma operação melhor. Bacana, Eli. Tati? Olha, eu sinceramente faço das palavras da Eli as minhas palavras referentes ao ponto virtual. Eu acho que é a chave do negócio no momento, é o futuro e a gente tem que se estender aí. Acho que é o momento, né, da gente entrar totalmente nessa parte virtual aí, a quem não está entrando. Bacana, é isso mesmo. Também vejo dessa forma. Eli e Tati, muito obrigado pelo debate, aí, pela apresentação. Ao pessoal aí que nos acompanhou, muito obrigado pela presença de todos aí
desse evento online, no primeiro evento. Nós esperamos que esse bate-papo tenha sido de alguma forma esclarecedor e tenha agregado algum conhecimento para vocês sobre o processo e as possibilidades existentes no controle de ponto, tá? A gravação do nosso evento ele será disponibilizada em breve no canal da Praxio, né? E caso vocês tenham qualquer dúvida ou precisem de nosso apoio, nós estaremos à disposição de vocês para atender-nos através dos nossos canais mesmo. Os clientes podem acessar o portal do cliente, que a gente interage por lá, ou por nosso telefone, ou as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não são nossos clientes, também tem o nosso telefone disponível aí. Gostaria de solicitar que acompanhe a gente lá no LinkedIn da Praxio, né, porque a gente tem soltado muitas novidades lá, muitos lançamentos de produtos e serviços novos e será muito importante aí para que vocês fiquem antenados no que estamos fazendo, de olho sempre no transporte. É isso, agradeço mais uma vez e nos vemos no próximo Praxio Sharing. Até mais. Legal, até mais, gente.